Tudo bem, pessoal? Meu nome é Hugo, nosso grupo é composto pela Karina, Lucas e eu. Nós vamos falar sobre a formação Pedra de Fogo. Dando início à apresentação, nós vamos fazer uma jornada sobre a formação Pedra de Fogo e as características que a acompanham. Começaremos falando sobre o período Permiano, que é o período onde a formação se insere. O que é a formação Pedra de Fogo, suas características paleobiológicas, litológicas e sua localização, e sobre os fósseis encontrados na bacia do Parnaíba. O que é o período Permiano? Um adeus aos trilobitas? O Permiano é o último período da Era Paleozoica. Ele vai de mais ou menos 299 milhões de anos até 251 milhões de anos. Quando o período Permiano termina, começa o Triássico e também a Era Mesozoica. E ele termina na maior extinção em massa da história da Terra. Durante esse período, as massas de terra estavam concentradas, na sua maioria, em um grande continente chamado Pangeia. Existia também um superoceano chamado Pantalassa. O clima do Permiano inferior, com base na formação Pedra de Fogo, era árido e quente. Já no Permiano médio, o clima era semiárido, o que permitia mais fauna e flora a ser depositada na formação. No Permiano superior, o clima volta a ser quente e árido. Uma das causas disso seria a consolidação do supercontinente Pangeia. Esses aí são mapas que mostram o supercontinente e as modificações que estavam ocorrendo no período. Na esquerda dá para ver como era o Permiano superior e médio, e na direita o Permiano inferior. Dá para notar que houve uma movimentação das massas de terra e isso influenciava no clima, né, nas mudanças que houveram, mas no geral o clima no período foi sempre quente e árido. E é no final do período Permiano que os trilobitas falados anteriormente são extintos. E eles são importantes registros fósseis, pois são organismos que ajudam nos estudos paleoecológicos e bioestratigráficos. Durante o período Permiano, existia uma fauna e flora bem diversificada na bacia do Parnaíba. Isso foi resultado de uma alternância de influências continentais e marinhas que aconteceram no período. São encontrados muitos gêneros endêmicos de fauna e flora terrestre no Permiano. Isso mostra os processos macroevolutivos funcionando e devido também a fatores climáticos que estimularam a biodiversidade. Olá, meu nome é Lucas e eu estarei dando continuidade à apresentação do trabalho falando sobre a formação da Pedra de Fogo. A formação dessa pedra de fogo, ela se refere a uma sucessão de arenitos, folhelos, caleários e principalmente sílex, com restos de madeiras fossilizadas ocorrendo na sua seção tipo às margens do rio Pedra de Fogo, entre os municípios de Passos Bons e Nova York, no Maranhão. E por ter essa sucessão de arenitos, caleários e sílex, Plumer, em 1948, sugeriu esse nome Pedra de Fogo. A determinação da idade permiana foi baseada na presença de fósseis de anfíbios, gimnospermas, pteridófitas e também estenófitas. Os sedimentos da base de formação são de ambientes desérticos e climas áridos, e a elevação do nível de corpos aquáticos efêmeros auxiliou na mudança da vegetação e composição da fauna, caracterizando também os minerais encontrados ali. Com relação à reconstituição paleobiológica do Permiano, a formação da Pedra de Fogo ela é conhecida por conter excelentes unidades fósseis e também uma variedade de espécies faunísticas. E dentre as unidades fósseis, a gente pode registrar os famosos vegetais fossilizados do gênero Pissanorius, que juntamente com outros gêneros têm sido encontrados com certa frequência na unidade. Já em relação à variedade de espécies faunísticas, nós podemos citar principalmente restos de peixes e anfíbios, com fragmentos de quitenocantos, xenocantos, holocefalídeos, espinhos de quitenocantos, dentes de xenocantos, entre outros. A idade permiana, atribuída para a formação Pedra de Fogo, ela é consensual. A idade permiana, atribuída para a formação Pedra de Fogo, ela é consensual.
Lima e Leite, em 1978, através de estudos palinológicos, já indicavam uma flora desenvolvida. Dino, em 2002, já identificava similaridades entre as associações palinológicas do membro superior Trisidella, da formação Pedra de Fogo, com a palinozona Tonopolenites torellus, descrita por Playforge na bacia do Amazonas. Aqui nesse slide, a gente tem uma representação de como seria o ambiente aquático do período. Esse período permiano, por volta do seu final, que se estendeu de 298 a 252, ele é caracterizado pela maior extinção em massa já registrada na história da vida na Terra, que dizimou 95% das espécies marinhas, entre elas todas as espécies de trilobitas, corais rugosos e tabulados, e cerca de 70% das espécies terrestres, nas quais pericossauros e outros grupos de sináptidos dentre muitos anfíbios. Portanto, a gente vê que durante o ambiente aquático nesse período ele era muito rico, e com o final desse período permiano, houve quase que 95% da extinção dessas espécies marinhas. Nesse slide, a gente tem um mapa da localização da Bacia do Parnaíba. Essa bacia que tem mais de 1,4 mil quilômetros. E o Rio Parnaíba ele recorta o Nordeste brasileiro, passando pelos estados do Piauí, Maranhão e do Ceará. Ele percorre importantes biomas brasileiros também, como o Cerrado, a Caatinga e ecossistemas costeiros. Já nesse slide, a gente tem uma sequência com arenitos com estratificações cruzadas acalanados, com acabamento tabular na base. Em relação à coluna estratigráfica, Faria Júnior, em 1979, a subdividiu em membros. O membro 1, que é chamado sílex basal, são síltitos e folhelos encalados por bancos dolomíticos e concreções silicosas com ampla distribuição na bacia. Já o nível 2, que é o nível médio, é encontrado na parte central da bacia, consistindo de arenites ou síltitos, às vezes carbonáticos, folhelos com níveis de sílex, feições de algas estromalíticas em bancos carbonálicos com gretas de contrações semimétricas. Já a parte 3 superior, ou Trisidella, ela aflora na região central e oeste da bacia, formada por bancos dolomíticos intercalados por sílicos e folhelos carbonáticos, de base marcada por intercalações laminares de folhelos, níveis milimétricos de sílex e brechas infraformacionais. Já a coluna estratigráfica em escala de períodos, temos aqui o período permiano como o mais importante e o mais citado, com exemplos de arenitos, argelíneos, calcários, entre outros tipos de sedimentos. Olá, eu sou a Karina, vou dar continuidade à apresentação e falarei sobre os fósseis encontrados na região da Bacia do Parnaíba. Neste mapa, temos as ocorrências de fósseis do Permiano na Bacia do Parnaíba. Nesta tabela, mostra os diferentes tipos de fósseis encontrados na formação Pedra de Fogo. São fósseis de diferentes reinos, mostrando que tinha uma grande diversidade de vida na região. Aqui nós temos fotos de anfíbios e répteis encontrados na Bacia do Parnaíba. Eles eram bem comuns na região. O clima da região oscilava, entre desértico e alagado. Por isso ele era bem propício para esse tipo de animais. Nessa foto, nós temos um fóssil de crânio e parte de esqueleto de um exemplar jovem de Timoniane, que tinha hábitos aquáticos. Temos também um esquema de como ele poderia se parecer. Nessa foto, temos um exemplar de Timoniane. Ele era um anfíbio, temnospondylum, e provavelmente um predador aquático que habitava lagos e áreas úmidas. O Procui nazariensis era um anfíbio aquático. Também é conhecido como sapo de fogo. Poucos fósseis foram encontrados da espécie, então não tem como saber exatamente como eles
se locomovia. Então, temos um esquema de mais ou menos de como era o seu crânio e o ramo mandibular esquerdo. O Prianosuchus plumeri é considerado o maior anfíbio que já existiu. Ele, inclusive, era maior do que o ser humano. Aqui nós temos um fóssil e um esquema do espécime encontrado na região de Pastos Bons, em Nova York, no Maranhão. Há também na região uma vasta floresta de árvores petrificadas. Aqui nós temos um tronco serificado em situ. Aqui nós temos mais 2 exemplos de troncos petrificados, mostrando que na região havia diversidade de espécies de plantas. Os estromatólitos, fósseis e mesmo os recentes, são considerados como estruturas organosedimentares. Isto é, eles são formados pela agregação de sedimentos de uma comunidade microbiana, que são denominadas esteiras algálicas. Elas são estruturas precipitadas principalmente por cianobactérias, que são aptas a povoar determinados locais por onde calor forte e água rasa são seletivos o suficiente para limitar o hábitat. Aqui nós temos o fóssil de um estromatólito. Na região são encontrados vários desses fósseis. Próximo a Teresina, Piauí, há uma floresta petrificada, com diversos tipos de espécies encontradas. E pelos estudos realizados, isso mostra a importante característica de macroevolução, porque temos diversos gêneros descritos. A grande quantidade de fósseis de gêneros novos encontrados na região da Bacia do Parnaíba evidencia uma importante característica de macroevolução, o que é muito importante para entender como se deu a evolução dos seres vivos. Aqui temos as referências usadas para fazer esse trabalho. Muito obrigada pela atenção, espero que tenham gostado.